Vou te ensinar a técnica milenar japonesa para parar de procrastinar. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos e influentes do mundo no final do século XIX, não era apenas um industrial que construiu um império de aço. Ele também era um mestre em produtividade, e seus hábitos mentais e disciplina foram cruciais para seu sucesso. Carnegie costumava dizer que as pessoas não fracassam por falta de talento, mas por falta de foco. Ele acreditava profundamente que a procrastinação, esse hábito de adiar o que é importante, é um dos maiores inimigos do sucesso. Você sabia que ele usava uma técnica semelhante à técnica Pomodoro, que foi popularizada muitos anos depois, para combater a procrastinação? Vamos descobrir como ele aplicou seus próprios hackeamentos mentais para criar um dos maiores impérios da história e como você pode usar isso para alcançar o sucesso também. 1. O começo de uma mentalidade de produtividade. Quando Carnegie chegou aos Estados Unidos em 1848, ele não tinha dinheiro, nem educação formal, e muito menos conexões poderosas. Sua família, imigrante sem recursos, chegou a Nova York e, depois, se estabeleceu em Allegheny, Pensilvânia. Naquela época, ele começou a trabalhar como mensageiro em uma empresa de telégrafos. E, apesar de ser apenas um jovem, Carnegie já tinha um princípio que aplicaria pelo resto da vida: foco total nas oportunidades que surgem. Ele sabia que, para ter sucesso, precisaria evitar os vícios da procrastinação e se concentrar em ações rápidas e eficazes. Então, ele começava seu dia definindo um objetivo claro, uma pequena tarefa que poderia ser realizada em um curto período de tempo. Ele estabeleceu um foco intenso e ininterrupto durante os momentos de trabalho, algo que ele fazia intuitivamente antes de conhecer a técnica moderna de Pomodoro, mas que já se encaixava com ela. 2. Como Andrew Carnegie usava o tempo como seu maior capital. Carnegie tinha uma filosofia clara sobre o tempo. Ele dizia que o tempo é o capital mais valioso que você tem. Para ele, o tempo não era algo a ser desperdiçado. Cada minuto contava e deveria ser usado com propósito. Ele aplicava isso não apenas em seu trabalho como executivo e empresário, mas também em seus hábitos pessoais. Quando ele trabalhava, ele se concentrava ao máximo em uma tarefa específica, sem se distrair. Ele sabia que a procrastinação era o maior obstáculo para a produtividade, e por isso fazia questão de manter um ciclo de trabalho focado. De fato, o método que Carnegie usava era muito parecido com a técnica Pomodoro: trabalhar por períodos curtos e intensos, seguido de breves intervalos para descansar e recarregar. 3. O poder dos intervalos, o que Carnegie fez que os outros não fizeram. Carnegie não acreditava em jornadas intermináveis. Ele entendia que, para maximizar o foco e evitar o esgotamento, era preciso descansar regularmente. Foi com base nessa filosofia que ele estruturava seus dias. Em vez de passar horas em uma única tarefa sem pausa, ele se dava pequenos intervalos para manter a mente alerta. Ele também incentivava seus empregados a adotarem esse método. Durante a Revolução Industrial, o trabalho nas fábricas era exaustivo e repetitivo, e muitos de seus colegas se viam sobrecarregados. Carnegie, em sua sabedoria, implementou breves períodos de descanso durante os turnos. Isso não apenas aumentava a eficiência, mas também reduzia os erros e melhorava a moral da equipe. Esse é um princípio essencial da técnica Pomodoro: o equilíbrio entre o foco e o descanso. 4. A filosofia de foco, decisão e movimento. Se você perguntar a qualquer um que tenha estudado a vida de Carnegie o que realmente o separava dos outros empresários da época, a resposta será sempre a mesma: sua decisão rápida e sua ação implacável. Carnegie foi um dos primeiros a entender que, no mundo dos negócios, o tempo é essencial, mas as decisões rápidas são o que fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso. Ele dizia que a indecisão mata oportunidades. A ação cria clareza, a indecisão cria paralisação. Ele sabia que a procrastinação começa na dúvida e no medo de errar. O segredo era tomar a decisão rapidamente, agir com confiança, e ajustar conforme necessário. Isso era uma das chaves para o seu sucesso. Se você tem um objetivo, seja em sua vida pessoal ou profissional, faça a escolha, tome a ação e se mova. A procrastinação nasce quando você deixa o medo de errar tomar conta de suas decisões. 5. Como Carnegie superou obstáculos com uma mentalidade de crescimento. Em várias ocasiões, Carnegie enfrentou obstáculos massivos, desde crises financeiras até concorrência feroz no mercado de aço. Mas ele sempre foi alguém que acreditava que os desafios eram oportunidades disfarçadas. Ele acreditava que a mente humana é mais poderosa do que qualquer crise externa.
Onde há uma mente aberta, há uma oportunidade para prosperar, ele costumava dizer. Por exemplo, quando sua fábrica de aço enfrentou dificuldades, ele não teve medo de reinventar os processos, automatizar a produção e criar sistemas mais eficientes. Ele aplicava o que hoje chamamos de inovação contínua. Isso exigia foco, tomada de decisão rápida e ação implacável, características de quem sabe que o tempo não pode ser desperdiçado. 6. A conexão entre procrastinação e medo, o que Carnegie sabia. Carnegie sabia que, por trás da procrastinação, existia medo. Medo de errar. Medo do fracasso. Medo de perder. Ele viu o medo como a verdadeira razão por trás da procrastinação. E ele sabia que o medo tinha que ser enfrentado. Em vez de se esconder dele, Carnegie sempre dizia: a única coisa que você deve temer é o medo de não tentar. Ele compreendeu que para parar de procrastinar, é preciso primeiro enfrentar o medo, porque o medo faz você paralisar. E a paralisia é o que alimenta a procrastinação. 7. Como você pode usar a técnica japonesa de Carnegie para parar de procrastinar? Aqui vai o que Carnegie diria se estivesse vivo hoje. Você não precisa de um super aplicativo. Não precisa de técnicas caras ou complicadas. O que você precisa é de simples disciplina e foco. Imite o que Carnegie fez. Quando você se deparar com uma tarefa difícil, defina um intervalo curto de tempo para trabalhar sem distração. Pode ser 25 minutos, ou até menos. Só que, durante esses minutos, você se dedica ao máximo. Depois, faça uma pausa rápida. Use esse tempo para descansar, mas mantenha a mente ativa. Comece devagar, mas com consistência. Se você seguir esse método, logo vai perceber que a procrastinação vai desaparecer. O que restará será uma vida focada, uma vida de decisões rápidas e ação constante. Conclusão. Andrew Carnegie não construiu um império apenas com aço e dinheiro. Ele construiu com controle mental. Ele sabia que o que ele repetia para si mesmo todos os dias moldava suas ações, e suas ações moldavam seu destino. Ele não esperava. Ele fazia. E, no fim, ele criou uma das maiores fortunas da história. A procrastinação é apenas um hábito que você pode mudar. E a técnica milenar japonesa de Carnegie é uma das formas mais poderosas de parar de procrastinar. Comece agora, faça pequenas ações com consistência, e você verá sua vida mudar. E lembre-se, como Carnegie sempre dizia, o segredo do sucesso está no foco e na decisão rápida.